Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 7. Meu nome é Alessandra, sou professora do terceiro ano da Escola Municipal, professora Dona Rosinha. O assunto da nossa aula de língua portuguesa de hoje é sobre os sinais de pontuação, né? A importância dos sinais de pontuação na produção escrita, na minha leitura e na escrita dos textos. Vamos começar. Liloca entrou correndo na sala. Vô, eu vi um fantasma no quintal, passando em frente da janela da cozinha. Rubião saiu para ver o que tinha assustado a Liloca e, daí a pouquinho, voltou aborrecido da vida. Que fantasma que nada, Liloca! Era a camisa do vovô que com o vento voou do varal e passou em frente à janela. Liloca ficou envergonhada. Tinha ficado assustada por uma coisinha de nada. Texto de Lília Cipriano. Nesse texto, ele tem vários sinais de pontuação. E prestando atenção aí, no título, tem fantasma no porão. Ele já começa com uma frase que nós chamamos de exclamativa, que tem o ponto de exclamação. Aqui no texto tem os dois pontos, o ponto final, o travessão. Mas na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Presta atenção agora nas perguntas do texto. Quando eu faço perguntas, eu já uso um ponto aí no final da frase. Olha o estudo do texto. Como era Liloca? Então, aqui no finalzinho da frase, já aparece um ponto. Esse aí é o ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Como era Liloca? Lá no texto, o que fala como que ela era? Liloca era uma alegria. Qual era o maior medo de Liloca? Ela tinha medo de quê? O que fala lá no texto? Era medo de fantasma. Copie o título do texto e leia em voz alta. Vamos fazer a leitura juntos do título do texto? Então vamos lá. Tem fantasma no porão. Então olha a entonação. Aí nós usamos o ponto que aparece no final dessa frase. É o ponto de exclamação. Vamos fazer a leitura das frases abaixo. Tem fantasma no porão. A letra B. Tem fantasma no porão. A outra frase. Tem fantasma no porão? Você prestou atenção que em cada frase teve uma entonação diferente? Essa entonação ela é provocada pelo sinal de pontuação. Então, na primeira frase, eu tenho um ponto final, Esse ponto final, ele indica o quê? Que encerrou o período, a frase. Ele é usado para afirmar, que aí eu estou afirmando que, olha, tem fantasma no porão. Tem fantasma no porão? Olha a entonação. Aqui eu tenho o ponto de exclamação. Está indicando o quê? Admiração, medo, suspense. E na outra frase, tem fantasma no porão? Tem o ponto de interrogação. Está fazendo questionamento, uma pergunta. Então, cada frase aí, elas são todas iguais? Não, elas têm o quê? Significados diferentes. O que faz dar um significado diferente nas frases é a pontuação. Pois hoje nós vamos conhecer
um pouquinho mais sobre esses 3 sinais de pontuação que aparecem aí. O ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Mas para que servem os sinais de pontuação? A pontuação indica na escrita várias possibilidades de entonação na fala, além de ajudar nas expressões de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Então, é através da pontuação que nós vamos entender e dar sentido ao texto, né? Nós vimos que uma frase, de acordo com a pontuação, ela tem entonações diferentes, sentidos diferentes. Por isso a importância da leitura de acordo com a pontuação, para dar o quê? Sentido e entendimento no texto. Vamos lá. O uso dos sinais de pontuação. Nós vamos começar com o ponto final. O uso dos sinais de pontuação. O ponto final. Quando que nós vamos usar o ponto final? Ele é utilizado no final de frases declarativas. Essas frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas, né? Ponto final indica que terminou a ideia do discurso. Você terminou a sua ideia, se está afirmando, eu uso o ponto final. Se eu estiver negando também, eu uso o ponto final. Olha o exemplo. Dormia com a luz acesa, enrolada no cobertor. Né? Ele indica essa pausa que encerrou, terminou o discurso. Dormia com a luz acesa, enrolada no cobertor. Né? Ele indica essa pausa aí, no final das frases. Ponto de exclamação. Ele é utilizado para transmitir ao leitor sentimentos como espanto, medo, admiração, surpresa, alegria, dor. Olha a pronúncia, né? Tem fantasma no porão. Está indicando o quê? Surpresa, medo, espanto. E o ponto de interrogação, que é indicado para interrogar, perguntar. Muito usado quando nós estamos em um diálogo, numa conversa. Você tem medo de fantasma? Então, presta atenção que para cada ponto desse eu tenho uma entonação. Ó, dormia com a luz acesa, enrolada no cobertor. Tem fantasma no porão. Você tem medo de fantasma? Né? Então, quando eu faço uma pergunta, eu tenho uma entonação. Quando eu estou encerrando uma frase, eu tenho outra entonação. Quando eu estou exclamando, admirando, eu também tenho outra entonação, né? Então, os sinais de pontuação, eles vão ajudar a dar sentido, emoção e também essa pausa na leitura, que vai ajudar na compreensão das ideias do texto. Então, vamos à atividade. Uma mesma frase pode ter diferentes significados dependendo do sinal de pontuação, ó, que nós temos 3 frases, né? A leitoa deu cria esta noite? Então, aqui eu usei o ponto de interrogação. Eu estou fazendo uma pergunta, eu tenho dúvida, estou questionando, ó. A leitoa deu cria esta noite? Ponto de interrogação. A leitoa deu cria esta noite? Admiração. A leitoa deu cria esta noite. Estou afirmando. Então, aqui nós temos, ó, uma frase interrogativa. O que é uma frase interrogativa? É uma frase que eu uso o ponto de interrogação. Faço uma pergunta. Uma frase exclamativa,
né? Aqui estou admirando. E uma frase afirmativa. Estou afirmando, ó, a leitoa deu cria esta noite. Nas frases afirmativas, eu uso o ponto final, né? Qual que é o significado de cada uma? A primeira, não sei se a leitoa deu cria. Estou fazendo uma pergunta. A segunda, estou admirando que a leitoa deu cria. E na última, estou afirmando que a leitoa deu cria. Então, para cada pontuação, né, a pontuação faz o quê? Ela muda totalmente o significado das frases. Vamos à leitura da frase, ó. Maria ganhou o prêmio, né? Ponto de interrogação, aqui eu fiz uma pergunta. Então, aqui eu tenho uma frase interrogativa. Agora eu quero afirmar que a Maria ganhou o prêmio. Então, como que fica? Ó, aqui eu não sei, estou fazendo a pergunta. Agora eu vou afirmar. Então, ó, Maria ganhou o prêmio. Então, eu vou usar no final da frase afirmativa, eu uso o ponto final. Então, olha, Maria ganhou o prêmio. Eu estou afirmando, né? Agora, eu estou admirada que a Maria ganhou o prêmio. Então, vamos ver como que fica a frase? Maria ganhou o prêmio. Se é exclamativa, eu uso o ponto de exclamação. Maria ganhou o prêmio. Então, olha, Maria ganhou o prêmio. Agora afirmativa. Maria ganhou o prêmio. Exclamativa. Maria ganhou o prêmio, né? Então, olha, a pontuação que dá o sentido na frase, que transmite aquilo que eu quero através da entonação. Quando eu falo Maria ganhou o prêmio, né? Quando eu falo Maria ganhou o prêmio, então, de acordo com o sentido que eu quero transmitir, eu vou usar a pontuação e fazer a entonação de acordo. Por isso, eu tenho que praticar, né? O ponto de interrogação, o ponto final e o ponto de exclamação, para fazer a entonação correta. E assim finalizamos a nossa aula de hoje, aprendendo um pouquinho mais sobre os sinais de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Faça as atividades com atenção e até a próxima aula.